Oi, gente, aqui quem está falando é o Luiz e hoje nós vamos estar falando sobre o Incrível Hermes 6 da Maria José Dupré. Esse livro já foi adaptado várias vezes para televisão, inclusive se você tem mais de 30 anos, você provavelmente cresceu assistindo adaptações cinematográficas. A mais famosa foi feita em 1997, você tinha todo um elenco de peso com a Irene Havati, com o Otton Bastos e atualmente foi feita uma em 2019 pela Rede Globo, que a gente teve a Glória Pires como Dona Lola, agora o ator que fez o Júlio, esqueci o nome dele, e você também teve uma participação especial de antigos personagens, então a Anicete Bruno, que infelizmente faleceu esse ano, participou dessa novela da SBT, ela já fez um papel de Dona Lola em uma versão anterior também, e vários outros personagens participaram como coadjuvantes. Eu achei isso muito interessante de se fazer. Bom, nesse livro nós vamos acompanhar um drama familiar vivido por essa família de 6 pessoas. E aqui nós vamos ter 6 ou 7 personagens principais. Vai depender se você considera a casa. Porque a casa nesse livro, ela vai ter uma figura muito viva. Ela vai ser uma figura muito presente no decorrer de quase toda a história. Quase todo o livro vai se passar dentro dessa casa. Então essa casa ela vai praticamente envelhecer junto com a família, que a gente percebe realmente conforme essa família vai envelhecendo, a casa vai mudando. Eu já vou explicar mais sobre a casa daqui a pouco. Então, fica aí. Se você considera a casa como personagem principal ou não. A matriarca da família é a Dona Lola. Ela é uma mulher que foi criada no seu tempo, então ela é extremamente devota aos filhos, ao marido, à religião católica. E ela é aquela pessoa que está disposta a tirar a felicidade dela para dar pelos filhos, porque se os filhos estiverem felizes, ela vai estar feliz também. E ela vai ser a narradora desse livro. Esse livro vai ser todo narrado em primeira pessoa pela Dona Lola. Vai se tratar que um dia ela vai sair para dar um passeio pela Avenida Angélica e ela vai ver a casa que ela morou. E a partir do momento que ela vê a casa, ela começa a refazer as memórias e a reviver tudo que ela passou ali dentro, consequentemente contar pra gente. Mas lembrando, narradores em primeira pessoa nunca são 100% confiáveis. Então você não pode, como é a única visão que a gente vai ter é a da Dona Lola, a gente não pode se depositar 100% nela, porque pode ocorrer uma falha de memória, isso ou aquilo. Só que entra aquilo também. Como ela está revivendo as memórias, não teria por que ela mentir, porque ela não quer que a gente fique do lado de ninguém. Que ela ama todos os filhos de maneira igual, ama o marido, amava, né, o marido, então não tem o porquê dela contar mentiras pra gente. O marido dela, o patriarca da família, é o seu Júlio, e o Júlio é um personagem que vai dividir opiniões. Há pessoas que amem e há pessoas que odeiem. O Júlio, ele é um ótimo pai no sentido financeiro, ele trabalha muito para pagar a escola, comida, então ele nunca vai deixar faltar nada para os filhos. Só que o que ele vai ser muito bom nisso, de nunca deixar faltar nada para os filhos, ele vai ter carência no amor. Ele não tem paciência nenhuma com os filhos, ele constantemente bate muito nas crianças. Ele não tem muita paciência com a Dona Lula também, porque obviamente a Dona Lula tenta defender os filhos. Ele tem problemas com bebidas, ele bebe muito. Inclusive nas novelas fizeram uma coisa que eu não gostei em nenhuma novela, é que fizeram um Júlio muito pior do que ele realmente é. Porque o Júlio do livro, ele só tem problema de beber. Fora isso, ele é um ótimo marido. Mas as novelas fizeram como se ele fosse pra bordéis, como se ele traísse a Dona Lola. Isso eu não gostei, né? Porque o livro do Júlio não é esse. Agora nós temos os filhos. São 4. O mais velho é o Carlos. O Carlos é aquele personagem exemplar, aquele filho exemplar que toda mãe quer ter, todo mundo gosta. Nunca vai trazer decepções, vai sempre se preocupar com a mãe, com os irmãos, vai fazer a figura paterna quando for necessário. Então ele é aquele personagem exemplar. A gente vai ter o segundo filho, que é o Alfredo, e o Alfredo, ele é o oposto do Carlos. Ele não tá nem aí para estudos, não tá nem aí para nada, ele só quer saber de curtir, de
viver a vida, de sair, de se divertir. Então ele não vai se preocupar com responsabilidades. O terceiro filho é o Julinho, e o Julinho ele é uma figura meio neutra na história. A história vai começar, o Julinho ainda é bem pequeno, e conforme for passando, ele não vai tendo tanto destaque, porque o foco principal da história é no Alfredo e no Carlos, mais tarde pro quarto filho. Só que ele é uma figura até que presente, mas ele não vai ter grandes mudanças. Ele é um personagem neutro. Ele vai sair de casa cedo pra trabalhar, vai viver a vida dele cedo, né? Ele é um dos primeiros personagens a deixar a casa. O quarto, na verdade, é uma menina, que é a Isabel. A Isabel é aquela típica filhinha de papai, é extremamente mimada. Consequentemente, o Júlio ama mais ela do que os outros filhos. Inclusive, é um comparativo que a autora possa ter feito de mostrar como uma criança mimada vira um adulto de atitudes duvidosas, né? Porque se você já leu, você sabe o que a Isabel vai fazer no futuro. E como eu disse, a casa, se você considerar ela um personagem principal. A casa fica na Avenida Angélica, ela é uma casa grande, que essa família não tem dinheiro para pagar, então eles vão comprar por financiamento e fazer prestações infinitas, e vai inclusive parecer que não vão terminar nunca, porque eles vão parcelar diversas vezes e todo ano fica aquela preocupação de ter dinheiro para pagar a casa, porque se eles atrasarem um dia sequer, o dono pode exigir que eles saiam e eles vão ficar sem ter onde morar. Nós vamos ter os personagens secundários também. A Dona Genu, que é a vizinha dessa família, ela é a típica vizinha fofoqueira que acha que a vida é uma droga, que acha que ela tem que sustentar as filhas sozinha porque o marido dela morreu. Então ela acha que a vida é uma droga, que Deus é injusto, que a vida é injusta. E uma coisa que ela vai fazer muito é espalhar fofocas sobre todo mundo. E ela vai gostar muito também de enterros. Ela vai ficar torcendo que morra alguém para poder arrumar o corpo dessa pessoa para ir no enterro. Nós vamos ter a família da Dona Lola, as irmãs dela, mais velha é a Clotilde. A Clotilde é uma solteirona que não se casou, mora no interior de São Paulo, em Itapetininga, com a mãe e com a outra irmã. E em determinado momento, quando a mãe da Dona Lola morrer, ela vai meio que ficar um tempo morando com a Dona Lola, um tempo morando com a outra irmã, justamente porque ela não casou. Ela não fez o futuro dela com o marido. E a gente vai ter a irmã mais nova, que é a Olga. A Olga é um alívio cômico da história. Ela é aquela típica irmã apaixonada que vai sempre estar apaixonada por um vizinho que eles têm em Itapetininga. Eles vão brigar muito também. Só que depois que a Olga casa, a gente não vai acompanhar ela na história, justamente porque o foco da história é na família da Dona Lola e na casa. Então a gente só vai acompanhar quem está vivendo ali na casa. Em determinado momento ela até vai passar algumas semanas com a Dona Lola, só que depois ela vai desaparecer de novo. E aqui nós vamos ter um romance histórico. Essa história vai começar, não tem um ano específico, mas a gente entende que ela começa lá no finalzinho da década de 10 e no início da década de 20, porque a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial já acabou e ela só vai terminar em meados dos anos 40. Então a gente vai ter muito tempo de história aí pra gente notar as mudanças que estavam acontecendo. Vão ter marcos importantes que vão aparecer na história. A gente vai ter a Revolta Constitucionalista, a Revolução de 30, a questão do governo do Vargas, a Primeira Guerra Mundial, da ascensão comunista. Tudo isso vai ser comentado nesse livro pela Dona Lola. E ela vai viver isso de uma forma muito direta. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar com vocês, para mim, esse livro é muito mais uma forma de mostrar como a sociedade
E tudo que estava acontecendo naquele momento foi crucial para o fim dessa família, porque a gente tem que lembrar, nós estávamos em épocas de mudanças. Então a gente tinha todas aquelas questões econômicas, a instabilidade política, porque a gente estava entre uma guerra e outra, a ascensão dos regimes autoritários, do comunismo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o próprio governo do Vargas, que estava começando a se acender no Brasil. A mudança de costumes, né, que a gente tem que sempre destacar, porque os costumes que antes eram vividos pela Dona Lola e pelo Júlio já estavam começando a ficar ultrapassados para essa família, e eles também vão ser cruciais para que essa família acabe se desintegrando uma hora, porque como o próprio título diz, éramos seis. Se eles eram, quer dizer que eles não são mais. Isso não é um spoiler. Até que porque no primeiro capítulo a gente já vai ficar sabendo tudo que vai acontecer com essa família. A Dona Lola já vai contar pra gente de cara. Então isso não pode ser considerado um spoiler. Todas essas coisas vão influenciar de forma direta nessa família. Então nós vamos ter uma família afetada por questões econômicas. Como eu disse, os membros vão ter que se virar para conseguir trabalhar. Nós vamos ter essa família afetada pela guerra e pela política. Os dois filhos mais velhos, o Carlos e o Alfredo, vão se envolver na política. Só que aqui entra outro ponto interessante. Nós vamos ter um defendendo o lado conservador, o lado moralista, e o outro defendendo o lado revolucionário e a revolução. Então a gente pode perceber como também a autora marcou a divisão dessa família. Enquanto os mais velhos, que eram os pais e o Carlos, meio que representam a tradição e o conservadorismo, os três filhos mais novos vão representar aquela parcela da população que foi afetada por esse conjunto de coisas e que acabou tudo isso colaborando para a desintegração dessa família. Essa, na verdade, é a minha interpretação do livro, uma forma de mostrar como que tudo isso afetou diretamente a sociedade brasileira. E só para finalizar o vídeo, eu quero contar com vocês sobre a passagem do tempo. Todo livro de drama, assim, a gente vai ter uma representação da passagem do tempo. Nós tínhamos que, em Os Buddenbrook, a passagem do tempo era mostrada a partir dos jantares, então nós tínhamos as mudanças sutis que aconteciam em cada jantar. No Alfarol da Virginia Woolf, nós tínhamos a passagem do tempo descrita a partir do acúmulo de poeira que se dava nos móveis, porque aquela casa ficou muito tempo fechada, então começaram a se acumular poeira. E aqui não vai ser diferente, nós vamos ter a passagem do tempo. Só que relatado de uma forma nada sutil. Nós vamos ter que, todo ano, no final do ano, a Clotilde mandava para Dona Lola um embrulho com 6 potes de doce, um para cada membro da família. Só que conforme o livro vai passando, a gente vai percebendo que existem cada vez menos potes de doce vindo. Então, no início do livro, quando a Clotilde for visitar a Dona Lola, nós vamos ver 6. Mais para frente, nós só vamos ver 5. Depois a gente só vai ver 4, depois só 3, depois só 2, e por fim, na última página, no último parágrafo, nós só vamos ver 1. Aí que a Dona Lola vai olhar e perceber que como o tempo passou e que a família dela mudou. Só que isso vai ser mostrado pra gente de uma forma nada sutil, né? Foi a única coisa que eu não gostei nesse livro, foi realmente isso, que eu acho que podia ter sido um pouco mais sutil, assim como foi no Buddenbrook, só poucas palavras definindo, mas não é nada que estrague a história. A gente vê realmente o tempo sendo passado a partir desse presente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.